Imagine ter a oportunidade de viver uma aventura na pele do seu escritor favorito. Viver suas angústias e alegrias, dividir com ele a sua visão do mundo e, mais irresistível ainda, viver com ele o seu processo criativo. Foi este privilégio que teve o escritor argentino Juan Sasturain no maravilhoso El Último Hamlet. No livro, Sasturain teve a feliz ideia, como escritor e como fã, de concluir o livro que Hamlet não teve tempo de terminar em vida, e concluiu que justamente seria o último Hamlet. Sasturain ainda costura nessa trama alguns personagens secundários que surgem em outras páginas de outros livros do próprio Hamlet, como O Falcão de Malta. O Último Hamlet é então uma espécie de biografia disfarçada em ficção. O que não se disfarça aqui é como a admiração de um escritor por outro escritor pode ser o motor para se construir uma grande obra. A história de Dashiell Hammett se cruza com a história da literatura negra, da literatura noir. Agora em julho acontece a Semana Negra de Gijón, na Espanha, que é considerado o maior festival de literatura policial em língua espanhola. É neste festival também que se premia o melhor romance policial do ano. E o vencedor da última edição foi justamente El Último Hamlet, do Sasturain. Abre-se aqui um parênteses. Se você quiser saber mais sobre a Semana Negra de Gijón, ou como o festival teve a coragem de enfrentar o vírus e ser o primeiro evento literário a ter uma edição presencial na pós-pandemia, há uma entrevista aqui com o seu diretor, com o diretor do festival, o Ángel de la Calle, no canal. E se quiser saber um pouco mais sobre o Juan Sasturain, há uma entrevista que o detetive literário fez com ele em Barcelona durante a edição de 2020 desse ano da Barcelona Negra. Fecha parênteses. Fechei o parênteses, mas vou voltar um pouquinho à Semana Negra porque ela chama-se assim como uma referência à novela negra, que é como os espanhóis chamam romance noir ou romance negro, um estilo de literatura policial inventado justamente pelo norte-americano Dashiell Hammett. Um estilo baseado naquele detetive privado frio, um homem duro, teso, hard, que arrisca a própria pele em missões habitadas por tipos maus e mulheres irresistíveis, mas igualmente fatais. Hammett desenvolveu um estilo que foi depois emulado, imitado por tantos outros, através de experiências próprias, pois antes de ser escritor, foi detetive numa das mais famosas agências dos Estados Unidos. Hammett também serviu pelo exército americano na Primeira Guerra Mundial, mas nem o fato de ser um herói de guerra impediu que Hammett fosse alvo da caça às bruxas do macartismo nos anos 50 dos Estados Unidos. Foi perseguido, preso e teve direitos autorais de todos os seus livros caçados pelo governo americano. Morreu, portanto, em dificuldades econômicas, contando apenas com a ajuda de alguns amigos. Antes de morrer, Hammett tentava terminar mais um livro, Tulip, e é esse Hammett fragilizado, atormentado pela abstinência ao álcool, pela tuberculose, por uma crise criativa que surge nas páginas do Último Hamlet. A história começa justamente com a chegada do tal Tulip, que empresta o nome ao tal livro que não foi terminado pelo Hamlet. Esse Tulip é um velho amigo do Hamlet, um amigo dos tempos da guerra. A chegada inesperada deste amigo, em condições suspeitas, talvez envolvido num crime, leva Hamlet a reviver os tempos de detetive particular. Serve também como estímulo para Hammett retomar suas atividades como escritor. A trama de El Último Hamlet, do Último Hamlet, traz também um estranho argentino que diz ser filho de um personagem criado por Hammett no Falcão de Malta. Isso é o genial no livro, a ideia do Sasturain atar na trama os nós deixados por Hammett nos seus livros. O tal argentino que aparece em El Último Hamlet diz ser filho de Flitcroft, um personagem que surge no Falcão de Malta numa parábola contada pelo detetive Sunny Spade
que desaparece subitamente da trama. Mas, como fã, Sasturain constrói uma vida para esse personagem secundário, para essa personagem acidental, constrói até um suposto herdeiro. Construção da narrativa, reconstrução da história de alguns personagens secundários. É disso que trata Elut Muhammad. Enquanto tenta desvendar um crime na companhia do detetive Dashiell Hammett, o leitor conhece um pouco mais da história do próprio Hammett e de seus personagens. Mais que um grande trabalho do escritor, uma grande homenagem de um fã. Ainda não há uma versão em português para o livro, mas quem está no Brasil, por exemplo, pode tentar a versão original, a versão argentina, que é esta versão aqui chegou em minhas mãos graças às minhas conexões no submundo literário. Se você está na Europa, se está em Portugal, a boa notícia é que agora já há uma versão espanhola, fica mais fácil de conseguir também ler o livro. Mas, se o idioma for um problema, a sugestão é ler os outros livros de Hammett enquanto se aguarda uma versão em português, para um dia reencontrar o autor e alguns de seus personagens nas páginas del último Hammett.